há um avivamento, há um despertamento, há uma mudança, há uma postura de vida diante do Senhor. Então, Deus, que a Tua palavra venha nos trazer nesta manhã a um despertamento espiritual e uma postura, Pai, também diante da sociedade, a uma postura cristã. Pai, em nome de Jesus, nos conduza de acordo com a Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha nos revelar e trazer discernimento em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, podem se assentar? Já vamos abrir a palavra de Deus, livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, onde estão as bem-aventuranças, né? O sermão, na verdade, o sermão do monte, que vai do capítulo 5. Eu acho, tá aqui o microfone, eu vou ficar sem o microfone. Vocês acham que precisa? Não, eu acho que, eu vou pôr ele mais longe assim, né? Fica melhor. Capítulo 5 de Mateus, ele traz o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. O capítulo 5 é um capítulo forte, né, de Mateus, onde marca aqui, na verdade, o início, né, a fala de Jesus, é o próprio Jesus nos falando, né? É interessante. Vamos ler o verso de número 6. Nós estudamos até o verso de número 5, né, irmão Geraldo? Isso. Então vamos ler o verso de número 6 e depois nós vamos lá para Romanos. Já deixa aí, marcado com outro dedo aí, ó. Romanos, capítulo 3, nós vamos ler outro texto, mas daqui a pouco nós vamos ler outro texto. Romanos, capítulo 3, 21 a 26. Pode abrir aí e deixar aberto. Esse texto aí eu não escrevi aqui não, então eu preciso que vocês abram junto comigo. Mateus, capítulo 5, verso 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha que coisa interessante, vou ler de novo. Aliás, vamos ler juntos? Todos juntos, 1, 2, 3, vamos lá? Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão fartos. Nossa, vamos lá para ver o que é justiça. Bom, fome e sede de justiça, Jesus, o próprio Jesus, dizendo que feliz, olha para você ver, a felicidade está em ter fome e sede de justiça. Como assim, gente? Feliz é o homem que é justo, que tem fome e sede pela justiça, no geral. Em um mundo regado de injustiça, como assim ser feliz por justiça? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre justiça. Quem é essa justiça? Que justiça é essa? E nós vamos falar de duas justiças. A primeira delas, Romanos capítulo 3, verso 21 a 26. Vamos lá? Romanos capítulo 3, versos 21 a 26. Abriram aí? Eu vou ler aqui, por ser alguns versículos a mais. Olha que coisa extraordinária está em Romanos, que o apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele diz, olha, verso 21, mas agora, esse agora, eu já antecipo, ele já coloca essa palavra agora dizendo assim, em um mundo de impiedade, em um mundo perdido, em um mundo onde todos estão nivelados pelo pecado, onde não há ninguém que possa fazer nada, esse agora quer dizer que todos estão condenados. Aí ele diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é a justiça de Deus? Quem é a justiça de Deus? Jesus. A justiça de Deus. Feliz é o homem que tem fome e sede pela justiça. Quando nós lemos esse versículo 6 de Mateus, capítulo 5. Eu não sei se você talvez iria explicar mais na frente, mas seria bom aí para os irmãos entenderem melhor, explicar por que Jesus é a justiça de Deus. Né? Pode falar, general. Então, eu vou falar aqui, mas pode falar. Oi? Pode falar. Porque é o seguinte, às vezes a gente fala assim, Jesus é a justiça de Deus, mas como que Jesus é a justiça de Deus? Porque na verdade a palavra diz assim, que o salário do pecado é a morte, e essa morte não é somente a morte física, mas principalmente a separação de Deus. Então assim, o pecador, ele já nasce condenado por causa do seu pecado. Né? E como pecador, ele merece, né, a punição, ele merece ser julgado pelo seu pecado. Mas Jesus, ele se colocou em nosso lugar, né, trazendo justiça para nós. Isso, daí deixa aí agora então. Aí depois nós vamos entrar nisso aí. Okay. Presta atenção, fome e sede. Assim como o corpo necessita da comida, também nós, do reino de Deus, necessitamos da comida espiritual. Nós temos sede e fome das coisas de Deus. A palavra de Deus é o que? É o pão que nos alimenta, né? Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana, o que ele disse para ela? Que esta água, quem bebe dessa água jamais terá sede. Então aqui nós já temos a analogia de que também ele sacia a nossa sede. A palavra de Deus também está lá em João 14, 4, verso 14, onde fala disso. Amós também 8, verso 11. Isaías 55. Isaías, né? Amós capítulo 8, verso 11, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, e aí nós olhamos para o Sermão do Monte, e aí eu queria só destacar uma coisa interessante que eu estava observando no sermão aqui, irmão Geraldo, que até o versículo de número 5, os 3 primeiros, esse é o quarto, né? A quarta bem-aventurança, até a terceira bem-aventurança, que é o primeiro é aqueles que são, o verso de número 3, bem-aventurados humildes, o 4, os que choram, os mansos, o verso 5, até aí nós vemos uma relação do homem com Deus. Dali para frente nós vemos uma relação do homem com o homem, e aí nós vemos Deus. Olha, é interessante isso, porque aqui nós vemos a plataforma do ministério de Jesus. Aqui é a plataforma, o Sermão do Monte é a plataforma do ministério de Jesus. Se nós quisermos entrar no reino de Deus, nós precisamos ter fome e sede de justiça. Começa aqui. É tão sério isso. Primeiro, o homem, ele lá no verso 3, ele reconhece, eu até fiz questão de anotar que primeiro o homem reconhece o seu pecado, ele chora pelo seu pecado, depois ele admite o seu pecado diante de Deus, com fome e sede de Deus, e daqui para frente, a partir do verso de número 7, agora ele começa a entrar com misericórdia, né, para com o outro. E aí nós olhamos para isso aqui, irmão, isso aqui é muito sério. Se eu quero entrar no reino eterno, né, no céu, nas moradas eternas, eu preciso levar isso aqui em consideração.
né? E é tão séria a justiça de Deus, a fome e sede, que ela é citada 3 vezes aqui. Você viu? Verso de número 10, olha o que diz o verso de número 10. Está escrito aí, olha, o verso de número 10 é assim, olha: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Eu nem vou entrar no detalhe, porque alguém vai ministrar sobre isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? Porque deles é o reino dos céus. Olha a justiça sendo citada novamente. Não acabou não. Vai lá para o verso de número 20. Olha o que diz o verso de número 20. Porque vos digo, lê aí, verso de número 20. Quem está com a Bíblia aberta aí? 5:20, pode ler. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito para os escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Olha, irmãos, isso é jamais. A Bíblia não tem meio termo, e eu vou falar sobre a justiça dos escribas e fariseus mais para frente. A Bíblia não corta, não tem meio termo em cima de muro, né? Se ela falou jamais, é jamais. Exceder não é menos e nem um pouquinho, é passar do limite, irmã Nina. É como você encher um copo d'água e ele ter que transbordar, entornar. Mas nós vamos falar sobre isso. Fala, irmã Ludinha. Isso é um padrão de conduta, né? Exatamente. É uma característica do cristão. Do cristão. Daí para baixo dessa... Porque, olha que interessante, sabe por quê, irmã Ludinha? Fome e sede. Quem aqui está com fome mesmo? Quem está com fome e com sede, muita sede? Não, normal, fome de comida, de água, do corpo físico. Você come todo dia, não come, Walter? Você toma café, você almoça, você janta, né? Então você nem dá fome. Você não tem nem como ter. Você dá aquela, né? Aí você está lá costurando, né, irmã Nina? E aí de repente bate aquela vontade de comer, tomar um cafezinho, um pãozinho com manteiga. Você vai lá e come, não é assim? Mas porque você tem uma rotina de alimentação. Na nossa vida também espiritual tem que ser assim. E o que aconteceu aqui com essa fome e justiça? O que Jesus fez ao nos justificar? Olhando para a humanidade, estava faminta. O que é faminto? Estavam sedento, afundado no pecado, mortos no pecado. Uma pessoa faminta é uma pessoa esquelética, uma pessoa desnutrida. Jesus veio com alimento, com água, resgatou o homem. Está entendendo? É isso que ele fez. Trouxe o alimento, trouxe a água. Agora nós temos o nutriente, nós temos saúde. Resta a mim e a você agora, todos os dias, nos alimentar e manter a nossa saúde, a nossa vida em dia com o Senhor, buscando esse alimento. Né, irmão Geraldo? Pode falar, você queria falar? Irmão, eu destaquei um ponto na semana passada, nós falamos sobre os mansos, e que eu acho muito interessante repetir aqui, que é o seguinte: as 2 primeiras bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes e bem-aventurados os que choram. Os humildes, aqueles que dependem totalmente de Deus, né? Os que choram é aqueles que choram de arrependimento e de quebrantamento diante de Deus. Então eu acho interessante colocar o seguinte, que eu coloquei na semana passada, na última lição, é que as outras bem-aventuranças que diz respeito à nossa relação com os outros, depende dessas 2 primeiras. Ah, com certeza. Entendeu? Ou seja, o ser humano, se ele não for humilde, não depender totalmente de Deus, e se ele não for uma pessoa sempre arrependida e quebrantada, ele não tem condições de colocar em prática essas outras coisas. Uma vez justificado, irmão Geraldo, pronto, né? Uma vez justificados, nós já estamos inseridos nas demais, né? Estamos aptos a praticar essas outras. A praticar as demais. Olha o que diz aqui, ó, fome e sede. Olha o que Martin Lloyd Jones escreveu. E eu fiz questão de colocar aqui, olha, fome e sede de justiça é desejar ser livre. Olha, irmãos, então o que significa para mim e para você? Fome e sede de justiça é desejar ser livre de si mesmo, em todas as suas manifestações horríveis, em todas as suas formas. Quando consideramos o homem manso,
vimos que ele está livre de si mesmo em todas as suas formas. Orgulho, jactância, autoproteção, sensibilidade, imaginação de que as pessoas estão contra ele, um desejo de se proteger e glorificar a si mesmo. O homem que tem fome e sede de justiça é um homem que anseia estar livre de tudo isso. Presta atenção, a partir da fome e sede de justiça, quando eu observo isso, eu entendo uma coisa que eu percebi, não sei se os irmãos vão concordar comigo, e olha se essa interpretação é correta. Quando eu compreendo que Jesus me justificou, a justificação que foi imputada por meio de Cristo a mim, né? Porque ninguém podia ser justificado por si só. A primeira justiça é essa, né, irmão Geraldo? Né, irmã Tânia? A primeira justiça é justiça de Deus que nos é imputada por meio de Cristo. E aí eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu achei muito forte, que quando eu li 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, abre aí, 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, eu percebi que ao sermos justificados por Cristo, a primeira coisa que precisa morrer em mim é meu livre-arbítrio. Aliás, a primeira coisa que precisa ser transformada em mim é meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio precisa ser transformado, ou seja, a primeira marca da salvação na vida de um homem é a transformação do seu livre-arbítrio. Vocês concordam comigo? Primeira marca da salvação na vida do homem é a transformação do seu livre-arbítrio. Ou Deus mexe com o seu livre-arbítrio? Deus vai impor o seu livre-arbítrio, sim ou não? Então, por isso, ela precisa ser transformada. Lê para mim, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele, ele veio, ele assumiu, ninguém podia ser justificado por si só, por seus méritos. Olha, presta atenção, irmãos. O que nenhum homem podia fazer, Jesus fez. Jesus se tornou nosso fiador. Assumiu o meu e o seu lugar. E como se eu estivesse lá na cruz. Rasgou a minha dívida, pagou a sua dívida, perdoou os meus pecados, perdoou os seus pecados, depositou a sua justiça em mim, depositou a sua justiça em você, né, em nós, de modo que hoje, olha o que eu vou dizer aqui, isso é muito maravilhoso, de modo que hoje, quando olha para mim, quando Deus olha para mim, não há mais pecado, não há mais condenação, não há mais culpa. É isso mesmo, irmãos. É exatamente isso. Não há mais culpa. Ele levou sobre si a nossa culpa. A nossa dívida foi rasgada. Ele sofreu a nossa penalidade. Ele nos justificou. Glória a Deus. A partir de então, recebemos a nova natureza de Deus. É como se eu olhasse para o irmão Geraldo, para a irmã Nininha e dissesse assim: nós somos nova criatura, né? Irmã Nininha agora é nova criatura, ela nasceu de novo. É como se dali para trás não existisse mais, irmã Nininha. É exatamente isso, irmãos. Não existe mais, aquele tempo para trás não existe. Aquilo não faz parte mais. Foi anulado, não é isso que a Bíblia diz? Dos seus pecados eu não me lembro, mas glória a Deus, irmãos. Foi isso, vale um glória a Deus? Glória a Deus. Porém, deixa eu fazer uma pergunta aqui, algumas perguntas, que na verdade são até afirmações, mas eu quis colocar um ponto de interrogação. A partir de então, recebemos a nova natureza em Deus, certo? Nos tornamos nova criatura.
Mas e a nova natureza? E a velha natureza? Ela ainda existe? Existe. Hã? Existe. Existe? Existe, irmão? Uai, mas nós não somos nova criatura? Se nós somos nova criatura, recebemos a nova natureza em Deus, em nós, né, irmão Silvano? Hã? Não pode existir, não, né? Eu acho que A velha natureza ainda existe em nós? Claro que existe. eu acho que existe para testemunho. Aí eu vou provar com uma outra pergunta, que a velha natureza ainda existe em nós. Podemos ainda desejar o mal? Podemos, Nós irmãos? somos pecadores, não todos mais. Não podemos. É verdade? Desejar não. Nós podemos ainda desejar o mal? Mas a carne deseja. O que vocês me dizem? Mas só Acontece de desejarmos, mas não podemos. Não podemos, mas há isso aí. Mas acontece de desejarmos o mal? Tem muitos, né? Quando nós, essa nova natureza, e aí o que o apóstolo Paulo diz? Aquilo que eu não quero fazer? É pra fazer. Hã? Não é pra fazer. Não é, Silvano? Nossa, eu não podia ter pensado isso, porque, por exemplo, passou na televisão o cara que violentou, estuprou uma criança lá de 7 anos. Aquele diabo podia morrer. Olha, Ah, é. Já pecou. não é o que a gente pensa, mas é verdade, não é o que a gente desejava? Pois é. Diga, irmão Silvano. A justiça pela graça de Deus. Exatamente. Não por mérito. Porque se nós dignarmos demais a nós mesmos, nós vamos começar a adquirir méritos. Não, e não pode. Não é por mérito. Exato. Enquanto nós somos humanos, né, irmãos? Só que aí, o que acontece? Por isso que a justiça... Aí o Silvano tocou até numa coisa que eu já está antecipando. E aí eu coloquei, podemos desejar o mal? Ele tem que ser o quê? Um acidente na nossa vida. Se nós perseguimos, se nós temos fome e sede da justiça de Deus, nós não devemos desejar o mal, né? Mas, por exemplo, quando nós, a velha natureza, né? A velha natureza, é normal desobedecer a Deus? Na velha natureza, Então, e às vezes nós desobedecemos a Deus? Desobedecemos, Claro. irmãos. Mesmo na nova natureza, quando você desobedece uma liderança, porque às vezes a liderança recebeu uma orientação de Deus. A própria Bíblia diz sobre o amor, sobre a fé, sobre ajudar. E aí nós vamos falar sobre a segunda justiça, que eu vou falar aqui embaixo. Aí nós vamos ver se nós realmente temos a nova natureza. Até aqui está tudo bem. Mas quando nós falarmos sobre a justiça social, sobre como tratar o próximo, aí é que eu quero ver como nós estamos. Aí que vem o chamado sujeitado ao Espírito de Deus. O que é você ter o Espírito de Deus? É quando você precisa dele. Às vezes você acha que o Espírito de Deus você está fazendo línguas, profetizando. A maior ação do Espírito Santo de Deus é quando ele te convence. Quando ele fala para você, você está errado. Assim para mim. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você agora não é meu. A maior ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem é isso. O homem precisa mesmo da atuação, da intervenção do Espírito de Deus para com ele, olha, você está errado. Aí sim, aí que vem o matar a antiga natureza. Você só mata a antiga natureza com a ação do Espírito Santo de Deus. Porque
para isso, irmão Silvano, precisa ter o quê? Reconhecimento do seu pecado e arrependimento. Né, irmãos? Porque às vezes fica como sepulcro caiado. Deus está ali, o Espírito Santo está ali, e às vezes a gente não dá ouvido que o Espírito Santo está falando conosco, né? Por isso que eu estou dizendo, Silvano, que nós precisamos, só concluindo aqui, Silvano, para a gente voltar para o tema aqui, o como manter a velha natureza morta. Uma pergunta que eu quero para a gente voltar aqui. Só concluir rapidinho, só para me voltar aqui na velha natureza. Ao mesmo tempo que ele trazia essa palavra dura, ele vinha trazer a palavra doce. Uhum. Palavra que suave, como voz, muitas águas, até mesmo o coração dos seus inimigos, aqueles que eram contra ele. Você está entendendo? Isso é a natureza. Jesus é homem, mas também é Deus. Perfeito, né? Perfeito. Amém. Então, como manter a velha natureza morta, irmãos? Aqui está no verso 6 de Mateus. Quando ansiamos por justiça, somos fartos. Quando eu tenho fome e sede, eu persigo a justiça de Deus, que é Jesus. Fazer o que Jesus fazia, seguir as suas orientações, seguir os seus passos, fazer como ele fez, sabe? Como eu busco alimento. Quando você está com fome, você corre lá, né, Vânia? Faz aquela comida gostosa. Então, e se você tem uma rotina, eu perguntei aqui mais cedo, né, um pouco atrás aqui, quem aqui estava com fome e sede? Ninguém aqui está, por quê? Porque todo dia você tem uma prática alimentar. Assim deve ser a nossa vida, irmãos. Se nós temos uma prática alimentar com o Senhor, com a palavra de Deus, uma vida de oração, de santificação, isso tudo nos ajuda, nos faz ser fartos. E isso é buscar a justiça de Deus. E isso é ser saciado. Guarda isso no que eu estou dizendo. A justiça imputada por meio de Cristo em nós é estarmos completamente saciados. Essa fome e essa sede, ela é completamente saciada. Diferente da justiça social. Diferente da justiça social. Lembra mim, abre a Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 10, verso 17.
Pode abrir aí. Pode, mas eu vi uma definição sobre a questão da justiça. Só falar o capítulo aqui para o povo procurar. Deuteronômio capítulo 10, verso 17 e 18, parece que 19, que eu esqueci de colocar aqui. Já deixa aberto aí, fala, irmão Geraldo. Irmãos, vamos ser bem breves nas nossas participações, só para a gente ganhar aqui. Fala, irmão Geraldo. Eu já ouvi uma definição sobre a questão de forma de justiça. Ser de justiça interessante. Fazer com que cada porção da palavra de Deus seja uma prática cotidiana na nossa vida. Claro! Irmãos, o pastor Adilson pregou uns dias atrás, acho que umas 2 ou 3 vezes nos sermões dele, ele citou o seguinte, que muitas vezes nós rejeitamos a palavra de Deus. Isso foi muito forte, né, Mantânia? Não sei se você estava aqui. Ele falou assim, nós rejeitamos, eu achei aquilo forte quando o pastor falou isso. Falou, nós rejeitamos a palavra, e eu fui para casa ruminando aquela palavra, e é verdade. Quando é que nós rejeitamos a palavra de Deus? Quando não fazemos isso que o irmão Geraldo falou, pegar as porções, né, como sede e fome de justiça, as porções da palavra de Deus e aplicar na nossa vida. Quando isso que eu estou ouvindo aqui, não levo, não aplico na minha vida, o que eu estou fazendo? Descartando, eu rejeito, né? Eu ganho um presente da irmã Tânia, e eu não quero, eu jogo fora. O que eu estou fazendo? Eu rejeito, não serve para mim. E nós rejeitamos muitas vezes a palavra de Deus. Tanto é que nós pregamos nessa pandemia, nas redes sociais, na igreja, e quantos estão assistindo? Ou quantos assistem e dizem assim, isso é porque eles estão falando. Alguns ainda dizem assim, falar é fácil, fazer é difícil. Isso é rejeitar, e muitas vezes nós, filhos de Deus, com a natureza de Cristo em nós, rejeitamos sim, irmãos, porque somos orgulhosos, difíceis, de dura serviço, enquanto que fazendo assim, nós estamos deixando de desfrutar de ricas e grandes bênçãos. Eu aprendi sim aquela palavra, irmãos, está até hoje. Tem dias que o pastor Adilson falou isso aqui, tem dias, um pedacinho de nada que ele citou no sermão dele, e aí nem foi sobre isso que ele pregou, foi uma partezinha, uma frase, e aquele trem foi uma fincada no meu coração. Falei, Senhor, é verdade. E eu fui para casa pensando naquele trem, e incluí nos meus devocionais em casa, e no meu outro livro incluí também, e falei, Senhor, isso é muito forte, eu não quero rejeitar o Senhor, não. Irmão, você já pensou, Vânia? Você me dá um conselho, e eu chego lá em casa e falo, Vânia não sabe de nada. É isso que eu estou dizendo para o Senhor, uma Tânia, não é? É como o Senhor está falando comigo, perdoar, né? Deus não está preocupado com o ofensor, Deus está preocupado com o ofendido. Então libera perdão. Aí, Senhor, o Senhor não sabe de nada, não. Eu não vou perdoar, quem tem que me pedir perdão é Ele. É como se eu dissesse assim para Deus, irmão Geraldo, é a mesma coisa, irmão, isso é muito sério. E às vezes eu rejeito essa palavra. Deuteronômio 10, 17, irmãos. Eu louvo a Deus porque a igreja hoje ela é saciada, muito saciada por princípios da palavra. Alimentada, né? Tem muito pregador, muitas pregações boas. E o conhecimento, ele te leva a uma outra visão. Conhecimento liberta. O conhecimento é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é perigoso, dependendo da sua aplicação. O problema é que nós temos hoje um pequeno problema. As pregações são muito humanistas. São livros maravilhosos, mas são muito humanistas. A igreja hoje... Pelo menos a nossa igreja, eu não concordo com você. Tá. Aqui na nossa igreja, eu não acho que as nossas pregações são humanistas. Né? Eu vejo que, né, eu não sei se os irmãos concordam comigo, né? Eu vejo que na nossa igreja, o alimento que é servido aqui, tanto por vários irmãos que ministram, são, né, eu não sei se você está dizendo aqui, né? Tá, eu não concordo com você. Mas as pregações muito humanistas levam as pessoas a questionar, não aceitar, não rejeitar, questionar. E aí, fraqueza, Tira a máscara para a gente ouvir melhor. fraqueza humana, as pessoas acabam falando assim, isso para mim não serviu. Só que uma coisa tem que ficar claro, Silvano, eu não posso questionar palavra, eu posso questionar pensamentos, ideias.
achômetros, mas a palavra eu não posso questionar, né, irmãos? Isso. Discursos, filosofias, eu posso, né? Palavra não. Porque na verdade, irmãos, hoje nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes para aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir. Eu posso não gostar do jeito que o irmão Walter prega. Eu posso, porque nós somos às vezes até hipócritas em algumas situações. Você vai lá no YouTube. São hinos humanistas que amassageiam o ego. Verdade. Eu vejo isso no Instagram, no YouTube, aquelas mensagens, né? Mas aí, por exemplo, você vai lá no YouTube, ouve pregações de homens e mulheres que você nunca viu pessoalmente. Ali você chora, você se sente abençoado. E por que que dentro da igreja você ouve mensagens de homens e mulheres que você convive, que são frágeis como você mesmo, que são falhos como você mesmo, e você vai para casa e ainda tem coragem de dizer que não gostou da mensagem? Como assim, irmãos? Faltou humildade em nós. Mas quando diz, né, irmão, igual para não cortar essa conversa. Pode falar. Tem gente assim que pensa assim, não gostei da mensagem, não gostei de algo. A mensagem é para Deus, não é Na pra realidade, manina, quando... Vamos ser coloquiais aqui. Vocês sabem que eu corto é reto, né, irmãos? Eu gosto de falar direto. Você chega em casa agora, come aquela lasanha. Aliás, eu estou doido para comer uma lasanha, mas eu sou péssima para fazer lasanha. Pensa numa pessoa desastrada. Você chega na casa do Geraldo, que a Lucimar é terrível para fazer comida boa, mulher boa para cozinhar. Você chega lá e come aquela lasanha boa, né, Ilma? A Ilma também é porreta na cozinha. Come aquela lasanha. 1h da tarde, a Ilma tomou aquela lasanha, aquele suco delicioso de laranja. Quando é 1h30, eu chego lá na Ilma com o pudim daquele que a Vânia fez. O que vai acontecer, Ilma? Você nem vai querer comer, né? Porque você está até entupido de tanta lasanha que você comeu. Estamos muitas vezes assim. Chegamos à igreja tão cheios, arrotando santidade, arrotando autonomia, arrogância, que tudo que se fala ali não serve. Tá tudo ruim. Vamos falar a verdade? Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos nos humilhar, diminuir para que ele cresça. Irmão, vocês pensam que é fácil? Eu vou pregar hoje. Ou vocês pensam que é fácil ficar a semana inteira preparar um sermão para poder observar o rosto de cada irmão? Fica no meu lugar lá um pouquinho. É, Mantânia? É, irmão Geraldo? Sobe ali, irmãos. Pega o microfone e vai pregar para você ver. É fácil. E aí você olha para a cara de um e outros, alguns no celular, outros não tá nem aí. Tá nem aí. Às vezes o Espírito Santo manifesta de uma forma diferente, outros não são sensíveis. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, tamanha insensibilidade, falta fome, falta sede, por isso muitas mortes, porque quem não come, quem não bebe, morre, gente. Eu vou dizer a verdade, aqui na Eu nossa te arrepio com um trem desse? Eu vou dizer a verdade para os irmãos, que aqui na nossa igreja tem havido profetas de Deus mesmo. Meu Senhor! Ministrando a palavra aí, palavra de Deus para o povo. O povo não se alimenta, não pratica. Porque não quer. Porque não quer. Rejeita. Rejeita. E olha o que é forte, irmão Geraldo, e olha o que é forte, o que mesmo Jesus do Sermão do Monte diz assim: eu vou vomitar você. Isso é forte, irmão. Vou vomitar você naquele dia. Isso é muito forte, irmãos. Olha, irmãos, é tão forte isso. Eu tenho vivido grandes experiências com o Senhor nos últimos dias. E o irmão Geraldo falou algo que é forte aqui. Dentro da nossa igreja tem profetas, homens e mulheres de Deus aqui. Homens e mulheres de Deus aqui. Viu? Tem.
E não é pouco não, é muito. Profeta não é profeta no sentido De sair falando em língua, estranho pulando, não. Ministrando a palavra pura e viva. Exato, comprometidos com a verdade. Só que parece que, irmãos, quando uma pessoa está tão desnutrido, eu não sei se vocês já assistiram Largados e Pelados, aquele programa, que a pessoa fica 40 dias lá no mato, lá, sem comer e sem beber, eles emagrecem tanto que eles ficam sem força até para levantar determinada lenha lá. Parece que nós estamos assim. Tem pessoas que estão assim, ele está sem comer, ele está com tanta fome, tanta sede, mas ele não percebe que ele precisa comer uma comida boa, que ele não está nem se dando conta que está morto. Está morto. Vamos acordar, irmãos, avivamento. Eu tenho clamado ontem, eu preguei para a igreja de Sergipe. Irmãos, eu fiquei, eu acho que 5 minutos chorando na frente do celular, desse celular aqui. 5 horas da tarde, lá era 6 horas. E o Senhor derramando da graça ao vivo, pregando, clamando por avivamento. 2 horas de culto. Que o Senhor aviva a nossa vida, que realmente tenhamos fome, sede de Deus, e reconheçamos que precisamos de um alimento genuíno. Não aquele alimento que eu quero, mas é o alimento que eu preciso. Irmão, deixa eu te desenhar para você. Você vai no médico, o médico te faz o diagnóstico, você está com diabetes. E aí o médico vira para você e fala, você não pode comer açúcar. Você não pode comer isso. Você tem que eliminar carboidrato porque você precisa perder 10 quilos. Aí ele passa uma lista de coisas para você comer. Você vai comer açúcar? A não ser que você queira morrer. E muitas vezes nós estamos assim. Deus já deu a receita. Você tem que comer isso. Mas Senhor, eu não quero comer isso. Eu quero comer isso. Aí está morrendo. É assim. E nós estamos fazendo a nossa receita. Nós estamos fazendo o nosso cardápio. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas a fome e sede de justiça que a palavra de Deus diz aí, não é fome de justiça no sentido de conhecimento, né? É de prática mesmo. Prática. Quando a pessoa está com fome de justiça, ele pratica. É prática. Irmão Geraldo, e aí isso remete a uma vida de santidade, a uma vida de santificação, a uma vida com Deus, de experiências profundas com o Senhor. Olha que interessante, nós estávamos, hoje é domingo, sábado, sexta-feira à noite, eu fui na Lagoa com o Nenzinho, aí eu fui encontrar com ele ali nas chácaras. Aí eu falei, André e Isabela, vamos lá encontrar com o Nenzinho? Eu até postei as fotinhas. Aí eu fui a pé, né, que tinha de carro, cheguei lá, os meninos fazem uma bagunça e tal. Aí eu estou lá sentado na beira da escuridão, meu telefone vibra. Era uma irmã lá de, não sei, da região de Belo Horizonte. Mandou um áudio enorme para mim, de uma oração. Irmã, eu estou aqui e o Senhor me mandou mandar esse áudio para você. Eu estava na beira da lagoa. E é para toda a sua família. Olha que coisa extraordinária. Eu já estava ali. Oh, Deus é muito lindo, né, mãe? Não, Senhor, eu não posso ouvir esse áudio agora, porque eu estou na lagoa, pescando, com meu marido, meus filhos. Chamei, fui lá para perto do Nenzinho, dar um cavalo, com o molinete, parei o Nenzinho um pouquinho, já estava parado nele, deixa o peixe. André e Isabel, e nós fomos alimentar daqueles minutos. E o Senhor foi nos alimentando, e o Senhor foi nos abraçando, com aquela voz da Antônia, tão deliciosa, falando, tá aqui no meu celular o áudio dela, lindo. É isso. Quando você tem fome e sede, o Senhor procura enviar alimento para você. Não é isso, Mantânia? É Mantânia que sabe do que eu estou dizendo aí também, né, Mantânia? Eita! Quando você tem fome e sede, Ele manda alimento para você. Amém? Amém. Quantos aqui querem receber alimento fresquinho do Senhor? Aleluia! Irmãos, nós temos mais uma justiça aqui para a gente conversar. Que essa aqui tem pano para manga, hein? Eita! Alguém tinha levantado a mão? Quer falar ainda? Não, eu só quis dizer que eu alimentei muito essa semana com a pregação da Assembleia de Deus lá no Alto Santana. Não sei se alguém ouviu. Maravilhoso. No culto ao ar livre? Olha que gostoso. Parecia que está lá dentro de casa. Aí você vê. Chorei demais. Assembleia de Deus ali no Alto Santana. Olha que delícia. Não, mas é a Assembleia do Centro que subiu para lá. Isso, a Assembleia de Deus fez culto lá. É maravilhoso. Irmãos, vamos lá. Alguém abriu aí Deuteronômio 10, 17? Pode ler aí, rapidinho, gente. Mas tenta ler alto, tira a máscara, rapidinho. Ô, gente, mas tira com responsabilidade, hein? Pois o Senhor, vosso
Olha. estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e a ele te achegarás, e pelo seu nome jurarás. Olha isso, aí está falando do estrangeiro, aí está falando que o Senhor não faz acepção de pessoas, Da viúva, do aí está falando do órfão, aí está falando da viúva. Olha para você ver, aí está falando de dar alimento, de dar roupa. Ô, gente, eu lembro uma vez que nós fomos fazer um trabalho social e pedimos os irmãos doações, mas se vocês verem o lixo de roupa que nós ganhávamos, roupa furada, roupa com uma manga só. Que coisa ridícula, gente, aconteceu isso? Você sabe o que eu estou dizendo? Que coisa vergonhosa. A segunda justiça que eu quero conversar com você, fome e sede de justiça, essa justiça social. Como tratamos o próximo? Jesus, como que Jesus tratava o próximo? Com respeito, considerar ele superior, considerar o próximo, amar o próximo. Se ele está com condições mais difíceis do que a minha, estende a mão. É isso que Jesus nos ensina. Olha o que ele está dizendo em Salmo 82, deixa aberto aí. Salmo 82 é lindo, gente. Abre o Salmo 82 aí. Nos importamos de fato com o próximo? Os escribas e fariseus eram justos, irmãos? Irmão Geraldo? Os escribas e fariseus eram justos? Eles tinham a lei no coração, eles praticavam a lei para que os outros pudessem ver, mas o coração deles não era um coração verdadeiro. Eles não tinham a vida transformada, eles eram hipócritas, né? Façam o que eu digo, né? Não é isso? Que coisa vergonhosa, né? E às vezes nós falamos assim: oi, irmão, nós estamos precisando de doação, mas eu mesmo não tiro nada da minha casa. Quando eu posto um negócio lá na igreja, no grupo da igreja, se eu recebo um pedido de doação na minha casa e eu não posso ajudar, eu não posto no grupo da igreja, eu tenho vergonha. Quantos pedidos lá que eu recebo, irmãos, por dia, eu não tenho condição de ajudar. Eu tenho até vergonha de postar no grupo, porque eu não posso, né, todos, mas quando eu posto no grupo da igreja, né? Porque não é todos que a gente tem condição de ajudar, de verdade, né? Mas se a gente pode, ajuda, né? Nos importamos, irmãos, uma vez introduzidos no reino de Deus pela justiça, imputados por meio de Cristo, não dá para fugir disso. Não podemos virar as costas para isso. A justiça social é responsabilidade da igreja, daqueles que pertencem ao reino de Deus. Lê Salmos 82 aí. 82? Uhum. Será que eu notei certo? Enquanto a menina veio... Pode falar. Depois Isaías 64, 6. Alguém abre aí, irmão. Isaías, que eu leio aqui sobre a questão também que eu falo de um pouco de justiça social. Isaías 58 vai dizer assim, né? Ah, está marcado aqui para ler também. Então Está marcado aqui. Isaías 58, 6. Depois nós lemos, né? Está escrito aqui. 82. Pode ler. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Isso. Até quando julgareis Injustamente? E rejeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Olha. Defenderei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e Olha. ao necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Dos ímpios. Olha isso, irmãos. Eles nada Tá sabem. bom, só até o 4, irmão Ludinha, por enquanto. Justificai o aflito e necessitado. Fazer justiça ao pobre e ao órfão. É isso aí, irmãos. Às vezes nós fazemos acepção de pessoas porque ele é diferente de nós, né? Porque ele não comunga da mesma ideia, né? Porque eu não concordo com o que ela fala. Não é nem porque fere a doutrina bíblica, não. É porque ela discorda da minha ideia. Às vezes nós praticamos alguns preconceitos que ferem, né? Quando se trata de justiça social, aí eu quero tocar no assunto, ver se vocês concordam que é o que eu falei lá atrás. A justiça de Deus que nos é imputada por meio de Cristo, a nossa fome e sede, ela é completamente farta, não é? Somos saciados completamente, correto? Quando buscamos a justiça de Deus. Mas e quando buscamos a justiça social? Nós somos fartos 100%?
Não, jamais alcançaremos a justiça social 100%. Jamais. Quando se trata de justiça social, nem sempre alcançaremos 100%. Jesus disse que sempre teremos os pobres entre nós, sim ou não? Ele disse, João 12:8, está escrito. A justiça social não veremos aqui na terra na sua totalidade, mas um dia o Senhor fará isso, né? Nós vemos no nosso Brasil uma injustiça social terrível, irmãos. Uns têm com sobra. Eu vejo pessoas ostentando no Instagram carros de milhões de reais, mansões de 30, 35, 40 milhões de reais. Pensa, irmãos. Pensa, uma casa custa isso, né? Outro dia tinha uma atriz vendendo uma casa dela, um apartamento, sei lá, por 12 milhões de reais. Outro dia eu vi um carro, você não disseram, 4 milhões e não sei quantos mil. 4 milhões um carro, irmãos. E quantos morando de aluguel com vida quase no nível máximo da pobreza. Debaixo de um barranco, né? Meu Salvador, é a injustiça social. Mas em nós, enquanto igreja, irmãos, ai desse mundo se não fosse a igreja. Eu estava conversando com o pastor Adilson, quantas cestas básicas nós fizemos esse mês. A gente não divulga porque não é o nosso papel. Nós não temos que ser como os escribas e fariseus, ficar tirando foto. Aqui, ó, estamos dando uma cesta para uma menina. Claudimar está recebendo a cesta. Não, nós não temos que fazer isso. Mas a igreja socorreu famílias dessa pandemia, viu, irmãos? E muitos. O Michael está aí, sabe disso. Como a igreja socorreu. A injustiça social é terrível. Né? Silvano está nessa área aí, andando no meio do povo, ele sabe. Como policial, ele tem acesso a essas comunidades, a pobreza, a miséria, o desemprego. Nós não vamos ver a justiça social sendo na sua totalidade atendida, né? Isaías, por que nós não vamos ver isso? Lê para mim Isaías 64 que eu pedi para abrir. 64:6. Depois Mateus 5:6 e Isaías 58:6. Primeiro Isaías 64:6. Todos nós somos como imundo. Isso. E todos nossos atos de justiça como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha. E os nossos pecados como o vento nos arrebata. Olha para você ver, irmãos, Isaías 64:6, mas todos nós, por quê, irmãos? Olha, todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Nossa, Coisa horrorosa. Deus, coisa nojenta. Nojenta, trapo de imundícia naquela época era um pedaço de pano que era colocado sobre a lepra, Isso. né? Colocado sobre lepra. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Meu Pai, Eu te e pergunto, como está? Como que a pessoa pode fazer acepção de outra pessoa, se nós somos iguais? Não é? O mesmo Deus que fez o preto, fez o branco, fez o gordo, fez o magro, fez o rico, fez o pobre, né? É a justiça que agrada a Deus, então. Mateus capítulo 5, verso 6. Quem abriu, lê. E Isaías 58:6, irmão Geraldo já estava com ele aberto, pode falar. Isso, a justiça que agrada ao Senhor, é a que nós lemos. Aquele que tem fome, aquele que tem... Oh, gente, é tão maravilhoso, irmã Ilma. Numa live que eu fiz, eu ministrei, eu não sei se foi eu que ministrei ou alguém que ministrou, numa live de uma sexta-feira, entrou uma mulher desesperada para a região do Pará de Minas, e ela escreveu lá assim: ainda ontem tentei suicídio e tal, aquele negócio, escreveu na live ao vivo. E eu não podia conversar com ela porque eu estava fazendo a live. E eu fiquei muito preocupada. E dei um toque na Isabela, se inscrevi rapidinho, falei: Isabela, printa a tela para a mamãe. Isabela printou no Instagram dela. Beleza, eu continuei a live, tal. Eu entrei depois no Instagram dela e procurei saber quem era, e dei uma palavra para ela e tal. E conversando com ela, orei com ela, descobri alguns problemas. E nisso eu localizei uma líder minha lá pro lado de lá. Resumindo, essa líder, que é a Sara, localizou a cidade dessa menina, o nome da cidade eu vou lembrar, perto dela, enfim,
a Sara localizou, essa menina era da igreja presbiteriana de lá. A igreja socorreu essa mulher com cestas, atendeu as necessidades dessa mulher, orou com ela. Hoje a mulher está bem. Olha que maravilha! Olha que lindo isso, irmãos! Olha que delícia! É lindo isso, não é, irmãos? Nunca vi, que feliz na hora que ela postou lá. Foi o que precisava e o mundo está clamando. Se eu tivesse ignorado, foi de Deus eu ter visto, porque são muitos comentários. Você está pensando, é isso aqui, ó, a justiça que agrada a Deus, é maravilhoso. É isso que está dizendo, quando Jesus disse em 5:6, feliz o que tem fome e sede de justiça. Feliz o homem, é essa alegria que você está vendo no meu rosto aqui, ó. É ser feliz em poder ajudar, é ser feliz em ver a justiça acontecendo, é ser feliz em ver o outro feliz, é ser feliz em ver o outro gozando das delícias e das bênçãos do Senhor, entenderam, irmãos? Se deleitar e colocar em prática cada porção. Se deleitar e colocar em prática a palavra de Deus, simples assim. Aleluia, lê aí para mim. Já leu, né? Agora Isaías. Você não falou não? 58:6, pode falar. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, e deixe livre os oprimidos, e despedace todo jugo? Olha, não é porventura que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Olha para você ver, teve aquele ciclone pro lado de Santa Catarina, cidades devastadas, né? Quantas famílias desabrigadas, quantas pessoas precisando de socorro, e as igrejas se movimentando em socorrer o povo. É lindo de ver a manifestação. Ô, gente, tem uma igreja viva na terra, irmãos. Tem, irmãos. E a conclusão seguinte é de respeito à justiça aqui, olha. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Irmão Geraldo, a tua justiça irá. Isso é uma afirmação. Não é possível, não, ela está afirmando irá. Então, irmão, sempre haverá a justiça de Deus sobre a terra. Sempre haverá uma igreja que praticará a justiça, amém? Uhum. Que essa igreja seja eu e você. Que lindo isso, irmão. Aquele que recebeu o divino amor não se alegra com o erro alheio. Com o erro alheio, antes chora pela sua queda. Né, irmãos? Não se alegra com o erro do outro. Lá em Isaías que ele leu aí, ele falou sobre desfazer as ataduras do jugo do oprimido, repartir o pão do faminto ao faminto. Foi o que o irmão Geraldo disse aí. Recolher em casa os pobres abandonados. Já no Novo Testamento, Tiago sintetizou a importância da generosidade ao afirmar que a fé sem as obras é morta. O que adianta ter fé sem obras, gente? As obras são manifestação exatamente da fé. Eu tenho fé, fé. Não passa de falácia. Mas não tem vê atitude, não age. A justiça generosa não é uma condição para ingressar no reino, mas a marca daqueles que estão lá. Quem está no reino pratica a justiça, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, para a gente encerrar, como receber essa justiça? Atos 13:39. Através da fé, pode abrir, através da fé na pessoa do Senhor Jesus. A fome começa pelo reconhecimento e arrependimento e que Jesus nos oferece gratuitamente. 13:39. Gratuitamente a sua justiça pela obra da cruz. 2 Coríntios 5:21. Mais do que perdão, Deus nos justificou. Pode abrir aí, 2 Coríntios 5:21 também, para a gente encerrar. E por meio dele, 13:39. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Glória a Deus. Por meio dele, todos. Agora, 2 Coríntios 5:21. Mais do que perdão, Deus nos justificou. Mais do que perdão. Pode ler.
se fez pecado por nós. Amém. Eita, daqui para frente devemos caminhar como se não tivéssemos cometido nada de errado. Vida nova, nova criatura, justificados em Deus. Para a conclusão, justiça, portanto, não é, abre aí, irmão Geraldo, Filipenses 1:11. Justiça, portanto, não é uma questão ligada somente ao mundo jurídico e ao Estado. Significa, em síntese, agir de forma correta, fazer a coisa certa. E como tal, é uma virtude que provém do Altíssimo, a nossa bússola moral para agir com retidão, em um mundo repleto de injustiças e desigualdades. Os discípulos de Jesus têm o desafio de viverem justa e piedosamente, produzindo frutos de justiça. Filipenses 1:11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto de justiça. Fica de pé onde você está. Amém, Jesus. Mateus capítulo 6, verso 1. Eu quero que você vá para casa ruminando este versículo. Guardai-vos, preste atenção, igreja do Senhor, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles, doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Deus, nós te agradecemos. Muito obrigada por esta manhã. Obrigada pelo alimento, obrigada pela tua palavra que nos confrontou. Obrigada, Senhor, e que o Senhor venha a cada dia nos despertar, a cada dia alimentar da tua palavra. E que eu quero, Senhor, te pedir, nos traz mesmo este alimento que vem direto do teu trono, direto do céu para as nossas vidas, o pão vivo, a água viva, para que nunca mais tenhamos sede e fome, Pai. E queremos, ó Deus, anunciar e viver a tua justiça. Obrigada por termos justificado mais do que o perdão, porque o Senhor nos perdoou, o Senhor se fez pecado por mim, por nós, lá na cruz. Muito obrigada, Senhor. E todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai, que o Senhor nos alcance com sua graça, com seu amor, com seu perdão, com a justificação, por meio de Cristo Jesus. Muito obrigada. Nos dê um dia de paz, um dia de graça, um dia abençoado e um culto à noite regado da tua presença. E se você que está em casa quiser entregar sua vida para Jesus, se renda ao Senhor, entregue a sua vida a Jesus e desfrute deste perdão e desta justiça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe, irmãos, vão em paz. Tá, Senhor. Aplauda o Senhor, amém? Pode não, eu estou com você. Não vai. Pega Aqui um montão. Deixa eu só negociar aqui. Não, né?